Para assistir a aula de física tem que ter muita alegria em casa. Muita alegria nessa quarentena. Quarentena? Sextena. 6 meses já em casa. Agora vocês estão voltando, né? Já vi aí que teve um monte que voltou aí para aula de acolhimento. Essa semana tem reforço, né? Provavelmente também terá alguns lá na escola, né? Esse reforço dessa semana e da semana seguinte. Bom, vamos lá, turma. Vamos falar o que interessa, que é aula de física. Isso que interessa, o resto. Brincadeira. Todas importantes. Mas vamos pra física, que é mais? Página 22. Page 22. Página 22. Exercise 1. Vamos ver esses exercícios aí. Primeiro exercício, a Universidade de Taubaté. Olha que beleza, Taubaté. No ritmo da música. O campo magnético terrestre em Taubaté tem uma componente horizontal que vale, vamos anotar aqui, ó. Campo magnético na horizontal, BH, ele vale 20 vezes 10 a menos 6 teslas. Olha que delícia. E uma componente vertical, BV, hein? Campo magnético vertical, não é o que você está pensando. Ele vale 12,5 Luiz, vezes 10 a menos 6 teslas. Beleza. Se um elétron cuja carga, tá aqui a carga do elétron, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, essa é a carga do elétron, ele mudou. Não, continuou com a mesma. Coulombs, né? Se mover na direção vertical com velocidade. Por que ele falou da direção? Porque com a regra da mão esquerda a gente vai conseguir. Eu vou fazer o desenho aqui para mostrar para vocês. Com a velocidade de 1,0 vezes 10 elevado à quinta metros por segundo, ficará sujeito a uma força magnética de módulo igual a... Bom, em primeiro lugar aqui nós temos que entender o que está acontecendo, ver se tem algum ângulo aí no nosso caso, né? Nós percebemos aqui que não é um exercício que vai usar fórmula com ângulo, né? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Pronto, peço perdão se o letreiro aqui ficou meio estranho agora, mas eu tive que dar uma aproximada aqui. Eu estou gravando essa aula num dia que está meio nublado, com um pouquinho de garoa. E aí a garoa avançou aqui para cima do meu computador. Prestem atenção, ó. A gente tem que perceber então que esse campo magnético, que essa carga, está sendo lançada num campo magnético que ele é vertical, porque você viu que ela falou, se um elétron cuja carga se mover na direção vertical. Bom, se está se movendo na direção vertical, então a gente sabe que não é inclinado. Nós sabemos então que a fórmula que nós vamos usar é essa daqui, né? Ó, Q vezes V, beleza. Agora eu tenho que achar o F, né? O F interrogação. Vamos para colocar aqui os dados mais fáceis. Primeiro, carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Velocidade, 1,0 vezes 10 a quinta. Beleza. Agora a gente vai para o campo magnético. Qual campo magnético usar? Eu devo usar o campo magnético vertical ou o campo magnético na horizontal? Presta atenção, ó, vou ler de novo o enunciado bem rapidinho. O campo magnético terrestre na Taubaté tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Se um elétron cuja carga é de 1,6, né, se mover na direção vertical, ele está se movendo na direção vertical. Portanto, turma, se eu fizer aqui a regra da mão esquerda, olha só, se eu fizer a regra da mão esquerda, eu fazendo a regra da mão esquerda, eu vou colocar o meu dedo médio, o meu dedo do meio, para cima, porque ele está sendo lançado vertical. Então ele está de pé. Enquanto o meu campo magnético, ó, ele vai estar deitado. E a minha força ela está meio inclinada. Certo? Portanto, nós temos que usar, de acordo com a regra da mão esquerda, nós temos que usar o campo magnético igual a 20 vezes 10 a menos 6. Agora ficou fácil. Agora percebe, se você não sabe usar a regra da mão esquerda, você não faz esse problema. Então, de novo, ó, ele fala que a carga foi lançada vertical. Ó, lançamento é velocidade, dedo médio. Vertical, ele tem que estar de pé. Ele só pode estar de pé. Portanto, ó, quem está
está deitado? Quem está deitado é o campo magnético na horizontal. Portanto, devemos usar o campo magnético na horizontal. Tá bom? Fazendo essas continhas, 1,6 vezes 1 é 1,6. 1,6 vezes 20, isso aqui vai dar 32, né? 32, deixa eu dar uma conferida aqui, é isso mesmo. 32 vezes 10, ó, menos 19 mais menos 6 dá menos 25. Menos 25 mais 5 dá menos 20 newtons. Ou F é igual a 3,2 vezes 10 a menos 19 newtons. Tá? Não esqueçam, a gente só chegou nessa alternativa, que é a A, né? Alternativa A. Só chegamos na alternativa A graças à regra da mão esquerda aqui, ó, para saber qual campo magnético usar, tá bom? Dá uma pausada aí no seu vídeo para você copiar, eu vou pausar também para poder apagar. Vamos lá. Vídeo retomado. E aí a gente vai aqui para o nosso exercício 2, tá bom? Se vocês sentiram um pouquinho de dificuldade, ficou com um pouquinho de dúvida, você anota ou coloca aí nos seus comentários, tá bom? Vamos lá? Bom, o enunciado vai falar o seguinte para a gente no exercício 2. Ele é o Universidade Estadual de Maringá. Ele vai falar o seguinte, ó. Uma carga de menos 3 coulombs, vamos anotar aqui, ó. Uma carga de menos 3 coulombs desloca-se com velocidade 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, na direção do eixo X. Direção, ó, presta atenção, hein? Então aqui, ó, eu colocaria, ó, meu dedo assim, ó, força para cima. Ó, campo magnético, ó, meio inclinado. Presta atenção. Desloca-se com velocidade de 4 metros por segundo na direção do eixo X, formado pelo ângulo de 30. Pronto, fechou. Olha só. Esse campo magnético, ó, a força, vamos desenhar, ó, a força está para cima, a velocidade está para a direita. E o campo magnético está fazendo isso, ó. E aqui eu tenho 30 graus. Então ele deu para a gente o valor do alfa, 30 graus. Viu como é legal a regra da mão esquerda? Ela nos facilita muito a vida. Ó. Perfeito. De intensidade, 15 teslas. Então aqui o B vale 15 teslas. Ok. Os vetores velocidade e campo magnético estão no plano XY. Ok. Qual o módulo em newtons da força magnética que atua na carga? Legal. Vamos calcular. Vamos calcular. Então, beleza. Então, agora eu vou fazer aqui com uma outra cor de caneta, só para não misturar, né, os dados. Então, F é igual a B vezes Q vezes V vezes seno de alfa. Tanto faz a ordem, né? Vocês sabem, estão cansados de saber. Então, F é igual a B, 15, carga, 3, velocidade, 4 e o seno de 30. Ok. Chuva apertando aqui em São Paulo. Então, a força é igual a... Agora, a gente vai fazer essa multiplicação, né? Ó. Então, vai ficar 15 vezes 3, 45. Vezes 4, vezes seno de 30 é meio. Aqui é 2, né? Ó. 4 vezes meio é 2. Vezes 45, força deu 90 newtons. 90 N, tá bom? Feito o exercício 2. Exercício 2, um pouquinho mais simples, né? Acho que a grande dificuldade aqui no 2... foi mais a gente entender que tinha o ângulo. Mas entender, porque ele deu no enunciado, né? Então, claro que a gente ia acabar usando aquela fórmula, porque ele deu. Mas é só entender mesmo o que está acontecendo. Pausa aí para vocês copiarem. Vamos lá. Legal. Apaguei aqui a louça para a gente dar uma pensada aqui no 3. O 3 ele é meio teórico, né? Ó. E a chuva apertando em São Paulo. O espectrômetro de massa é um equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. A figura ilustra diferentes... Tá vendo? A figura está lá em cima da página. A figura ilustra diferentes partículas de uma mesma amostra, sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Essas partículas possuem mesma velocidade inicial, paralela ao plano da página e com o sentido indicado no desenho. No interior dessa câmara, há um campo magnético uniforme B perpendicular à velocidade V, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página e saindo desta, conforme representado com o símbolo bolinha ponto, né? As partículas descrevem, então, trajetórias circulares identificadas por 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá dar uma olhadinha lá, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok.
Considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. A primeira, a partícula da trajetória 2 possui carga positiva e da trajetória 4 possui carga negativa. Como que a gente sabe isso, né? Isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Por que é verdadeiro, turma? Porque a 4 ela está indo para o lado oposto da 2, né? Aí alguns de vocês podiam estar pensando assim, mas espera aí, Flávio, por que não podia ser o contrário, né? A partícula 4 negativa e a partícula 2 positiva. Por que não ao contrário? Porque a velocidade ela está em módulo indo para o eixo dos positivos, para o eixo crescente. Então, o positivo vai para o eixo crescente. É como se existisse uma parte teórica nisso que falasse o quê? Se eu estou indo para o sentido do eixo cartesiano, é a carga positiva. Se está indo ao contrário, é a carga negativa, tá bom? Aí a segunda afirmativa, então a primeira é verdadeira. Segunda, supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a trajetória 2 tem maior massa que a da trajetória 1. Supondo que todas tenham a mesma carga, se a gente pensar lá naquela fórmula, sim, né? Porque ela faz uma abertura maior, então é verdadeiro também. Terceira afirmativa, supondo que todas as partículas tenham a mesma massa da trajetória 3. Tem a mesma massa. A trajetória 3 tem a maior carga que a trajetória 2. Vamos lá, de novo. Supondo que todas as partículas tenham a mesma massa. A da trajetória 3 tem maior carga que a da trajetória 2. Agora a gente tem que pensar no seguinte, qual é a fórmula que relaciona a massa e a carga, né? Porque daí a gente já pensa na afirmativa anterior também. A fórmula que relaciona a massa e a carga é a fórmula do raio, que está na página 17. E a carga, ela está no divisor. Então, diferente da afirmativa anterior, que vai falar que uma tem maior massa que a outra, se a gente fixar a carga, agora se eu fixo a massa, quem tiver maior carga vai ter uma curva menorzinha, porque ele está no divisor, ele vai dividir. Então, essa é falsa, tá bom? E a última, se o módulo do campo magnético fosse aumentado, se eu aumentar o campo magnético, todas as trajetórias teriam um raio maior. De novo, a gente tem que dar uma olhadinha lá. O campo magnético, lá na página 17, na nossa fórmula, ele está no divisor. Então, se eu aumento ele, eu vou aumentar o raio também. Tá bom? Se eu aumento o raio também. Então, vamos lá. Se o campo magnético fosse aumentado, nesse caso, perdão. Nesse caso, se eu aumentar o campo, né, que ele está no divisor, se eu aumento o campo, eu diminuo o raio. Perdão. Então, se eu aumento o campo, eu diminuo o raio. Se eu diminuo o raio, eu aumento o campo. Acho que vocês tinham entendido, né? Eu fiquei confuso aqui, mas estou tomando chuva aqui, estou confuso. Mas acho que deu para entender, né? Portanto, essa é falsa também. Aí sobrou para a gente a alternativa D de dado, tá bom? Para fazer o próximo, chuva deu uma diminuída agora. Para fazer o próximo, o quarto, agora a gente parece que vai começar a mexer agora com um pouquinho de desenho. Os condutores das figuras são percorridos por uma corrente elétrica aí e estão imersos num campo magnético uniforme B. Ilustre o vetor força magnética para cada um dos casos abaixo. Então vamos lá, bolinha com ponto está saindo, bolinha com X está entrando. Então, na alternativa A, você vai ter que ver aí o que você vai fazer. Você precisa colocar o seu dedo. Então, presta atenção, O campo magnético está entrando na página. Se o campo magnético está entrando na página, olha o meu dedão, que é a força. A gente precisa desenhar a força. Então, o desenho da alternativa A, você vai fazer assim, 4, alternativa A. Você vai desenhar aqui, né, esse cilindro, desenha o cilindro, conforme está mostrando para a gente. E aí, a força magnética está para cima. Por que ela está para cima? Porque o campo magnético está entrando na página, O campo está entrando, tá bom? Campo entrando, força para cima. Alternativa B. Na alternativa B, o campo está saindo, certo? O campo está saindo da página, Ó o que ele está fazendo, ele está saindo. Se ele está saindo, meu dedão, Portanto, está indo para a esquerda. Tchuc-tchuco. Aqui, força está indo para a esquerda. Na alternativa C, eu tenho o campo magnético novamente indo para a direita. Então, a força vai estar subindo novamente.
Só que agora aqui é um fio, né? Ó. É um fio. Então aqui ó, eu tenho o campo magnético indo para a direita. Então a minha força ela vai subir novamente, igual a alternativa A. E na alternativa D, eu tenho algo inclinado. Então aí é diferente. Ó, o lançamento está inclinado. Então ele está mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo fazer com a minha mão aqui. Ó. 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 Ele tá assim, ó. Ó. Percebe? Meu dedo médio meio que inclinado, ó. Portanto, ó, o que ele está fazendo, ó? Ó, peraí. Na verdade ele está inclinado para cá, né, ó. Então ele está assim, né, ó. Ó meu dedo médio, ó. Ele está inclinado nessa posição, né, ó. Portanto, meu dedão, ó, tá entrando. Então, que desenho que você vai fazer, ó? Você vai fazer esse desenho aqui, ó. Ó. E aí você vai fazer uma bolinha com X. Só isso. Como que a gente representa a força magnética no item D? Entrando, bolinha com X. Só isso, tá bom? Crianças, ó, eu vou fazer uma marquinha aqui que a gente tem que fazer, continuar, a partir do exercício 5 lá no Teams, tá bom? Na nossa aula de amanhã. A gente continua a partir do exercício 5. E aí, se vocês tiverem dúvida nesse negócio da regra da mão, a gente comenta de novo, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.